Então, agora nós vamos para a apresentação de mais um trabalho, um artigo completo, que tem o título Pensamento Computacional e Matemática, explorando equações algébricas de primeiro grau. Os autores, então, são a doutora Janice Terezinha Reicher e Renan Luiz Bolson. Esse trabalho ele está vinculado à Universidade Federal da Fronteira Sul e à Prefeitura de Chapecó. Olá, tudo bem? Então, como você me apresentar, eu sou Renan Luiz Bolson e desde o início do ano passado, a gente vem, desde quando eu entrei no concurso aqui em Chapecó, a gente vem nessa parceria com a Universidade da Fronteira Sul, realizando formações na área de pensamento computacional. Nessas formações que a Universidade Federal da Fronteira Sul vem dando para nós, a gente vem trabalhando atividades desplugadas, a gente vem trabalhando com Scratch e também com robótica. Então, essas formações foram dadas pela professora Janice, pelo professor Milton, para nós, professores da rede pública municipal de Chapecó. E nessas formações, ao final de todas elas, a gente teve que desenvolver um projeto abordando algum desses temas em sala de aula. E eu escolhi atividades desplugadas, né, pensamento computacional, associado a atividades desplugadas para realizar o meu projeto em sala de aula. Então, esse projeto ele foi realizado nos meses de outubro e novembro de 2019, e ele teve uma duração de 14 encontros, um total de 28 aulas, em uma turma de 8º ano do ensino fundamental, que continha 28 estudantes. Como que funcionou esse projeto? Então, para iniciar, assim como foi feito com nós professores na formação lá da universidade, eu achei muito interessante o teste aplicado pelo professor Christian Brackmann na sua tese de doutorado, um teste que leva os alunos, né, a pensar um pouquinho sobre o que é o pensamento computacional. Então, nesse teste, eles tinham que responder algumas questões como essa que eu coloquei no slide, que vocês podem ver nas fotos, onde eles tinham que responder essas questões, né, de assinalar, com questões envolvendo o conhecimento de pensamento computacional. De diferente nesse teste, como vocês podem ver na primeira foto ali, eu fiz uma pergunta para eles, o que eles pensavam que era pensamento computacional, certo? Para mim fazer uma análise, lembrando que sem falar nada para eles, sem passar nenhum conceito para eles, simplesmente para a gente ver o conhecimento prévio dos alunos. Depois disso, depois que eu fiz esse teste com eles, eu recolhi e aí eu lancei a pergunta para a turma toda, o que é pensamento computacional para vocês? E aí eles foram interagindo, dando as opiniões dele, o que eles achavam e tal. E para finalizar essas discussões, eu teve 2 momentos. Então, o primeiro eu trouxe para eles uma definição, lembrando que essa é uma das definições, também falei isso para eles. Uma grande autora, a Jeanette Wynne, e lembrando que outros autores também trazem várias definições do pensamento computacional, mas eu resolvi trazer essa para eles e fiz a leitura para a gente fazer uma reflexão juntos. Então, o pensamento computacional, ele é o processo de pensamento envolvido na formulação de problemas e as suas soluções, de modo que as soluções são representadas de uma forma que pode ser eficazmente realizada por um agente de processamento de informação. Certo? Então, eu trouxe essa definição para eles, e para ficar mais claro, eu disse o seguinte para eles, que o pensamento computacional ele tenta resolver de forma eficaz os problemas, de modo que ele possa ser assimilado por um algoritmo computacional. E para deixar isso mais claro, eu procurei associar com algo do dia a dia, que vocês vão ver no decorrer do projeto, que foi o que a gente fez. Então, eu procurei associar que o fato de você detalhar todos os passos para a máquina vai fazer com que ela assimile e consiga resolver aquilo através de um algoritmo computacional. Então, é você que é o programador, é você que vai ter que dizer o que tem que ser feito. Então, assim, eu associei aqui com os passos de você lavar a mão, por exemplo. Então, essa foi a primeira parte. E para finalizar, para ficar bem claro esse conceito para eles, eu trouxe para eles um vídeo. Como vocês podem ver aí, um vídeo, uma reportagem do programa Como Será, do dia 3 de março de 2018. Nele mostra o projeto desse professor, do professor Christian Brackmann, aonde ele adaptou alguns jogos que vinham do exterior, jogos que, segundo ele, eram muito caros, então ele adaptou e imprimiu esses projetos de uma forma que ficasse bem barato e aplicou em alunos de Santa Maria, né, alunos de 4º e 5º ano. Ele aplicou esses jogos e fez exatamente como eu estou fazendo, fez um teste antes com eles e um teste depois,
E com esse projeto verificou-se que os alunos melhoraram muito, inclusive no vídeo traz várias declarações de professores, dele mesmo e dos próprios alunos dizendo o quanto eles melhoraram nesses conhecimentos ligados a pensamento computacional, e isso ajudou em todas as outras disciplinas, né? Então os alunos melhoraram como um todo, e isso mostra que realmente essa metodologia de ensino dá muito certo, e numa era tecnológica como a gente está hoje em dia, isso é de primordial importância para os alunos que eles tenham ligação com esse conhecimento, porque o fato de você saber mexer em um aplicativo não quer dizer que você tem noção de programação, você não tem noção nenhuma. Então, esse vídeo traz para os alunos e mostra o que é o pensamento computacional, né? Como que ele pode ser desenvolvido, né? Para eles terem uma clareza. E também, além disso, no vídeo ele já mostra que esse professor ele iniciou a formação de professores, né? E encaminhou uma proposta para que isso fosse difundido no Brasil todo, que a gente sabe que está acontecendo agora com a nova Base Nacional Comum Curricular, certo? Então, após esse vídeo, o projeto começou realmente. Então, a primeira atividade que eu fiz com os alunos foi a seguinte: eles tinham que desenvolver eles tinham que descrever todos os passos que eles precisariam realizar para passar geleia em 2 fatias de pão. Margarina e geleia em 2 fatias de pão. Então, eu levei para a sala pão, geleia e margarina em uma faca. E aqui nessas fotos vocês podem ver que eles estavam descrevendo. Então eu disse que eles tinham que sentar em grupos e imaginar que eu era um robô, eu, professor Renan. E aí, de acordo com o que a gente tinha visto nas definições, eles tinham que descrever os passos detalhadamente, como se eles estivessem me programando, certo? Então eles escreveram, depois eu recolhi todas as folhas e aí eu comecei a realização. Foi uma atividade muito divertida, porque foi bastante engraçada, né? Mas, assim, o objetivo final era que eles entendessem o conceito de você detalhar todos os passos quando você está falando de programação. Então, foi muito legal, porque mesmo eles escrevendo bastante, muitas vezes, como vocês podem ver na imagem, eles falavam assim, pega a fatia de pão e passa a geleia. Então, eu pegava o pote e passava na geleia. Ou então, eles esqueciam de dizer, abra a tampa, abra o lacre, pega a faca. Às vezes, eles colocavam só para abrir a tampa e o lacre, falavam, pegue um pouco de geleia e passa no pão. Então, eu colocava a mão e passava. Então, no final, eu saí tudo sujo, mas assim, a ideia principal do vídeo, ao final, a ideia principal do vídeo, não, da dinâmica, era com que eles entendessem a importância deles descreverem todos os passos, né? Então, assim, foi bem divertido e bem interessante, e eles entenderam qual que era o objetivo dessa dinâmica. Depois disso, nas aulas seguintes, a gente desenvolveu a atividade robô. Como vocês podem perceber nas imagens, a gente se inspirou nas competições de robótica que acontecem, né, no Brasil e no mundo, onde, por exemplo, o robozinho tem que percorrer todo um circuito. Então, o que a gente fez? A gente montou um circuito no chão com fita crepe. Aí, aqui nessa segunda foto, vocês podem ver eles escrevendo os passos, certo? O que eles tinham que fazer? Um integrante de cada equipe foi retirado da sala, e os colegas ali estão criando estratégias de como que eles vão guiar o colega por todo esse circuito, certo? Então, após eles fazerem essa escrita, eu trazia um colega de cada grupo por vez, e o que eles tinham que fazer? O colega do lado, ele tinha que ir guiando ele para que ele percorresse todo esse circuito sem pisar na linha, como se ele fosse um robô. Como que eles guiavam? Dê tantos passos para frente, vire à direita 90 graus, vire à esquerda 30 graus. Então, com esse tipo de programação, né, esses dados, eles tinham que ir fazendo com que o colega percorresse todo o circuito. Também foi uma atividade muito boa. Como que a gente fez o ganhador? Uma equipe ganhava. Aquele que chegasse primeiro no final, sem pisar em cima da linha, né? Então, cada vez que você pisasse em cima da linha, a gente acrescentava 5 segundos no tempo. Também foi uma atividade muito divertida, eles participaram muito bem, e novamente foi uma forma de enfatizar para eles que quando você está programando, você precisa detalhar todos os passos. E aí entra a associação desse conceito, né, de pensamento computacional com equações. Então, como que eu fiz isso? De acordo com o que a gente tinha visto no slide anterior, na atividade número 2. Aí eu associei os passos do robô com a construção de equação. Como que funcionou, então, essa atividade 3? Primeiramente, eles tinham que desenhar no caderno os passos eles tinham que desenhar no caderno um robô, certo? Depois, eles tinham que pensar o seguinte, que o robô, ele ia se locomover com passos sempre do mesmo comprimento, certo? Então, essa era a ideia. Depois disso, então aqui vocês podem ver eles desenhando o robô, certo?
Depois disso, sabendo que o robô ia se locomover com passos do mesmo comprimento, eles tinham que resolver o seguinte problema. Se um robô deu 10 passos para percorrer uma distância de 5 metros, qual deverá ser em centímetros o tamanho de cada passo dado pelo robô? Então, eu dei esse problema para eles, em grupo eles resolveram. Alguns resolveram mentalmente, outros fizeram um esquema, outros utilizaram o algoritmo da divisão. E aí, depois eu pedi para que eles viessem no quadro fazer a explicação de como que eles tinham resolvido esse problema, certo? Foi muito legal também, porque teve uma troca ali, né, de experiências, né, a gente viu como cada um tinha resolvido, e aí eu cheguei no meu objetivo, que era mostrar para eles que esse problema também poderia ser resolvido através de uma equação matemática. Falei para eles que já era um conteúdo que eles já tinham visto no outro ano, né, no 7º ano, e que também a gente poderia utilizar esse conceito para resolver esse problema, e talvez esse conceito ajude a resolver outros problemas nesse sentido, quando eles forem mais complicados, talvez só mentalmente eles não consigam. Né? Então aí eu fiz a parte da sistematização do conteúdo, né? Falei que a gente poderia resolver isso também com equação, que quando a gente não tem um valor, a gente pode atribuir uma letra para esse valor. Esse conhecimento eles já tinham, porque a gente já tinha visto monômio e polinômios antes disso, né? Então foi fácil para eles sistematizar essa questão. Então a gente fez o seguinte: vamos definir o comprimento do passo do robô com uma medida desconhecida, e a gente representou pela letra P. E, né, como eu falei, associando com monômios ali, a gente chegou à conclusão de que a equação que representaria esse problema era 10p igual a 500. Já aproveitei para trazer uma outra parte que é muito importante, que eu acho que é trazer a definição do conceito, né? Então, fiz a definição do que era equação para eles, o que era incógnita, o que era igualdade, que a gente tem um primeiro termo, um segundo termo, e depois tem uma parte aqui que também a gente não pode deixar de lado, que é a resolução de equações, que também tem a ver com a programação, porque para você resolver uma equação, você tem que seguir passos, né? Então, na resolução. Então, eu procurei associar com o balanço dos dois pratos, que eu acho que é uma forma mais simples de você entender o conteúdo, certo? Então, eu fiz toda aquela sistematização do conteúdo, onde eles tinham que, por exemplo, aqui nessa primeira, muito simples, para você manter qual é o peso daquela latinha ali. Para você manter, então, a balança em equilíbrio, se você tirar essas 3 gramas desse lado, você também tem que tirar do outro lado. Então, aquela ideia do passa para lá ou passa para cá, eles entendem através desses métodos. Fiz a mesma coisa com a questão da divisão, né? Se você divide ambos, um lado por 3, do outro lado também você tem que fazer isso para a balança permanecer em equilíbrio. E aí dei outras atividades para eles construírem, eles responderem. E aí chegou a parte da lista de exercício. Então, eu fiz uma lista de exercícios com eles, em sala, onde eles tinham que resolver equação, questões que envolviam equação e balança, e questões que envolviam os passos de um robô através de problemas, e também outros problemas que envolviam robôs e equações. E para casa eu dei essa atividade, que era para eles pesquisarem a história dos robôs, e assim foi muito boa essa atividade, porque eu mesmo descobri muitas coisas que eu não sabia. Então, na volta, no outro dia que a gente teve aula, cada um falou um pouquinho sobre a história, e a gente percebeu que já existiam indícios de robótica lá antes de Cristo na construção das pirâmides, por exemplo. Então foi bem interessante essa atividade. Então aí eles fizeram toda... Aqui eu coloquei algumas questões, né, que estavam na lista de exercícios, né, algumas até que envolvia ângulo e robô, bem interessante para eles resolver. Depois a gente fez toda a resolução desse exercício no quadro. E para finalizar, então, o projeto, a gente teve 2 partes, o teste e a avaliação. O teste final, ele foi como primeiro, né? Teve a questão do o que é o pensamento computacional para você hoje, e além disso, as questões de assinalar sobre pensamento computacional que eles realizaram lá no início, certo? Então, aqui algumas fotos deles fazendo esse teste final. E, por último, a avaliação escrita. Nessa avaliação, eu coloquei questões só de resolver equação, questão de balanços, mas eu também achava muito interessante eu colocar alguma coisa que envolvesse a robótica, né? Então, eu achei as provas das edições anteriores da Olimpíada Brasileira de Robótica, onde ela associava o conceito de equação à computação. Muito interessante. Então, eu acabei colocando 2 dessas questões também na avaliação. E com isso, a gente finalizou. E nesse momento, alguns dias antes, eu tive a ideia, algo que não estava planejado a princípio, mas como eu vi que eles se empolgaram muito na hora de desenhar os robôs lá, eu propus para eles, como o nosso município ele trabalha também um projeto de lixo zero, eu pensei, por que eu não junto as 2 coisas? E deu muito certo, foi o que mais me surpreendeu no projeto. Então eu propus para eles que eles
realizassem, montassem, né, fizessem uma construção de robôs com materiais reciclados, aquele robô que eles tinham desenhado inicialmente. E isso me surpreendeu muito, porque teve robô feito com todo o material. Eles envolveram os pais, tinha robô com Bluetooth, tinha robô que mexia os braços, mexia as pernas, robô com os mais materiais, os mais diversos materiais, como vocês podem ver ali na imagem. Então foi algo assim muito proveitoso que eu pretendo repetir nos próximos anos em outras turmas, certo? Agora, então, com base no projeto, eu vou apresentar para vocês algumas conclusões que a gente tirou com relação a esse projeto para mostrar que realmente ele surtiu efeito. Então, primeiro, no teste inicial que eu fiz de pensamento computacional, os alunos acertaram 60% das questões e erraram 40%. No teste final, eles subiram quase para 80% nos acertos e 22% nos erros. Então, vejam como um simples projeto de pensamento computacional, de computação desplugada, né, onde a gente nem utilizou uma máquina, né, para fazer, surtiu efeitos no pensamento deles com relação a esse conteúdo, certo? Então, eles melhoraram bastante. Mas uma das coisas que mais me surpreendeu foi a questão do que é para você pensamento computacional. Então, eu comparei os dois testes e eu trouxe aqui para vocês a análise feita, que inclusive está no artigo, de 5 alunos. O que eles pensavam antes e o que eles pensavam depois sobre o pensamento computacional. Então, antes, o aluno 1, ele pensava que o pensamento computacional é uma tecnologia super avançada, que apenas com um clique no jogo tudo acontece. Depois, no teste final, são os comandos dados para o computador ou aparelho. O pensamento computacional, você tem que entender o que a máquina pensa e, a partir disso, você deve passar os passos para o próprio. Então, a princípio, ele achava que era algo, uma tecnologia super avançada e que tinha a ver com o que você clicava ia acontecer. E depois ele percebeu que não, que ele também pode ser um agente de programação. Então, ele pode entender o que a máquina faz e ele pode passar com os passos dele como programar um computador. Então, para ver como mudou o pensamento dele. Aluno 2. Pensamento computacional, para mim, é todos os sistemas que envolvem computadores e tecnologias. Então, uma resposta muito ampla. Sistemas e tecnologias. Então, não falou nada em programação. Olha a resposta depois. São os comandos dados para o computador para realizar certas atividades. Ele foi sucinto, mas dá para perceber que ele entendeu o que é pensamento computacional. Sim, e como que acontece a programação. Aluno 3, olha esse, que interessante. Para mim, o pensamento computacional é quem sabe e entende como mexer em todos os programas como Word, Excel, entre outros. Depois, o que ele diz? É saber programar uma máquina, aparelho ou outra coisa. É saber dar todos os passos corretos para que a máquina entenda o que é para fazer. Então, veja, antes ele achava que eram simplesmente ferramentas de edição para digitar, simplesmente achava que era Word e Excel. Isso era saber pensamento computacional. E depois ele realmente entendeu que é você saber dar todos os passos corretos para que a máquina consiga executar, né? A máquina ou o robô. Aluno 4, esse é muito interessante porque esse aluno, ele era um aluno que ele já participava de um projeto em uma outra universidade que envolvia lógica de programação. Mas mesmo assim, perceba como a resposta dele está um pouco confusa. Para mim, são as lógicas de programação, são códigos elaborados por programadores ou até mesmo aprendizado sobre computação. Então, ele fala que são códigos elaborados ele não se coloca como um possível programador. E depois ele diz o seguinte, são os comandos dados passo a passo para que a programação possa funcionar corretamente, sem nenhum defeito ou erro. Então, ali ele já mostra como ele entendeu o conceito, né? E por último, o aluno 5, é uma aluna que teve uma ideia meio confusa no início também, depois vejam como fica bastante claro. Então, para ela, pensamento de computação, de termos de programação, informática ou outros termos que envolvem a programação e a robótica. É você praticar e aplicar a computação. Informática apenas no computador, mas por outros meios de pensamento. Então, vocês vejam que está bem confuso. Exatamente como os alunos escreveram no teste, eu repassei aqui para os slides. Então, veja como ela fica confusa e não consegue ter uma opinião bem formada com relação a isso. Olha depois como ficou a resposta dela. É o pensamento e planejamento de programação de robôs e outras máquinas. Descrição detalhada dos passos que o robô deverá executar para a realização de determinada atividade. É compreender que a programação não está ligada apenas ao computador, mas que podemos aprender a programar sem ele. Então, aqui ficou extremamente claro como ela teve clareza da
da resposta, certo? 10 minutos. Então, além disso, né, a gente também fez uma avaliação escrita, né, e também vou apresentar esses resultados para vocês. Então, com relação ao desempenho na prova de conteúdo específico, 63% dos participantes, eles tiraram uma nota igual ou superior a 6. E para mim isso é um desempenho muito satisfatório, levando em consideração a dificuldade do conteúdo. Então foi assim, realmente um desempenho muito bom com relação ao conteúdo, visto que nessa prova tinha questões de todos os níveis, né? E questões que tinham só que se resolver, questões com a balança e questões envolvendo as questões lá da Olimpíada Brasileira de Robótica, certo? E para finalizar a minha apresentação, eu gostaria de apresentar para vocês também uma outra metodologia que eu utilizei, que surtiu muito efeito e eu gostei muito, que foi o diário de bordo. Então, ao final de cada aula, um aluno levava para casa um caderno onde ele tinha que registrar tudo que ele tinha visto durante aquelas aulas, né? Tudo que ele tinha aprendido daquelas aulas, tudo que a gente tinha feito, que ele não tinha gostado, que ele tinha gostado, o que ele tinha gostado na aula, né? E assim, eu procurei trazer aqui uma declaração de um dos alunos, inclusive eu nem digitei, eu trouxe exatamente como a pessoa escreveu lá, porque também foi algo que me surpreendeu muito, foi uma metodologia que eu indico para todos os professores, e que realmente é uma forma de você saber, né, porque às vezes você está passando um conteúdo de uma determinada forma, e você não sabe se os alunos estão entendendo. E com isso você consegue fazer uma autoavaliação se o teu trabalho está surtindo efeito ou não. Então eu vou ler aqui para vocês a declaração de um dos alunos de uma das aulas, certo? Então, nas 2 aulas de hoje, a turma foi introduzida ao projeto Computação Desplugada, onde na primeira aula fizemos uma pequena avaliação, onde tivemos que descobrir os comandos corretos para fazer o Pac-Man se mover entre os blocos e para fazer o artista desenhar a figura pedida, e descrever o que entendemos por pensamento computacional. Depois, na segunda aula, tivemos que escrever comandos para que o professor Renan, cujo estava interpretando o robô, fizesse um pão com geleia e margarina, o que se tornou um desafio muito divertido, trazendo muitos risos à turma, além de fazer com que entendêssemos como um computador funciona e como é necessário especificar todos os comandos para que o computador ou robô faça o que lhe é pedido corretamente. Então aqui você viu que a atividade foi divertida, eles realmente entenderam qual que era o objetivo do conteúdo, então tem sim como você tornar a aula divertida e fazer com que eles entendam o conteúdo proposto. Então, assim, quando eu li esse diário de bordo, eu me surpreendi com as respostas dele, e eu vi que realmente quando você traz algo diferente para a sala de aula, você faz com que você desperta nos alunos o interesse por aprender aquilo. Então, como tudo isso, eu só gostaria de agradecer, né? Gostaria de agradecer à Universidade Federal da Fronteira Sul, a professora Janice, que foi minha parceira na elaboração desse trabalho. Sem ela, eu não conseguiria ter feito tudo isso. O professor Milton, também, que ajudou muito na elaboração desses trabalhos. Gostaria de agradecer à Prefeitura Municipal de Chapecó, que nos deu todo o suporte para que a gente conseguisse realizar esses trabalhos. E eu gostaria de finalizar também agradecendo a esse evento, né? Esse evento que proporciona a gente, né, nós professores de escolas públicas e outros professores também, para que a gente possa apresentar esses trabalhos e mostrar que nas escolas públicas também é possível a gente realizar bons trabalhos, e eu acredito que a escola pública sim faz um ensino de qualidade. Muito obrigado e até mais. Andressa Falcade apresentará o artigo completo Ensino da Computação em uma Escola Pública do Rio Grande do Sul, dos documentos à ação, da Universidade Federal de Santa Maria. Então, o meu nome é Andressa Falcade, eu vou apresentar o artigo Ensino da Computação em uma Escola Pública do Rio Grande do Sul, dos documentos à ação. Os demais autores são o professor Adão Cambraia e também a Andriele Tubiano. Primeiramente, eu gostaria de contextualizar esse trabalho. Ele foi desenvolvido pela estudante Andriele na cidade de Redentora, Rio Grande do Sul, a partir de uma proposta na disciplina de Prática do Ensino da Computação 2,
do curso de licenciatura em computação do IFAR Campus Santo Augusto. O professor Adão e eu éramos os professores no segundo semestre de 2019. O nosso objetivo nessa proposta era que os nossos estudantes eles conseguissem conhecer um pouquinho a realidade das escolas em que possivelmente eles podem atuar depois de se formarem. E também conhecer como a tecnologia ela vem sendo abordada na educação básica. Então, conseguir perceber aquilo que está sendo trabalhado na escola e como eles conseguiriam atuar nesse espaço depois de formados. Então, a delimitação da pesquisa. O nosso problema, o problema que a Andriele escolheu é como a presença da computação no ambiente escolar de uma instituição, como é a presença da computação no ambiente escolar de uma instituição de ensino básico. E a partir disso, o objetivo geral da pesquisa dela era analisar a presença do ensino da computação em uma escola pública do noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Os objetivos específicos definidos por ela foram identificar dentro do projeto político-pedagógico alguns conceitos de tecnologia que a gente definiu na disciplina, que eram pensamento computacional, cultura digital e mundo digital. Também identificar formas de integração da computação com as outras áreas de conhecimento. Então, como está acontecendo a integração da tecnologia, da computação, com as diversas disciplinas da escola. Também, como objetivos específicos, a estudante buscava conhecer os ambientes computacionais da escola e como os professores fazem uso das tecnologias em suas disciplinas. E, principalmente, como foco principal, é relacionar as práticas pedagógicas da tecnologia que estariam presentes no PPP, a partir da análise dela, com as ações que realmente ocorrem no ambiente escolar. O método da pesquisa é uma pesquisa qualitativa e ela utilizou como instrumentos para coleta de dados, a análise documental, o questionário e a observação da escola. Bom, o projeto político-pedagógico, ele é um instrumento que norteia a escola, né? Então, estratégias, objetivos, proposta educacional, e que a escola como um todo, ela vai seguir esse documento para conseguir desenvolver as suas práticas, as suas atividades. E o desafio principal desse documento é oferecer suporte às mudanças no processo de ensino-aprendizagem frente à utilização das novas tecnologias. Tá? Então, por isso que a gente buscou nesse documento um espaço para conhecer o que a escola pensa, ou como é que a escola desenvolve ou se desenvolve pensando as tecnologias atuais. A partir da pesquisa dela, ela conseguiu fazer uma descrição da escola. Tá? Então, a escola ela foi fundada no dia 13 de novembro de 1950 e ela atende atualmente cerca de 380 estudantes, trabalhando nos turnos da manhã, da tarde e da noite. Trabalha com o ensino fundamental de 9 anos, o ensino médio, também a educação profissional integrada ao ensino médio, educação especial, a educação de jovens e adultos em nível fundamental e médio e também um curso técnico em contabilidade que é subsequente ao ensino médio. Quando a estudante fez a análise do PPP, ela descobriu que o documento ele traz poucas informações sobre os conceitos que a gente abordou na disciplina, que é pensamento computacional, cultura digital e mundo digital. Como é que ela fez essa busca no PPP? Foram definidas algumas palavras, como tecnologia, além desses conceitos, tecnologia, computação, tá? E ela buscou essas palavras dentro do documento da escola. Nesse documento, basicamente, ele informa a existência de um laboratório de informática, uma sala de vídeo, mas não deu muita ênfase à informática como um recurso didático, como uma prática pedagógica, como um recurso para ser utilizado nas aulas. Faz pouco uso da descrição da tecnologia como um todo. Depois, a estudante ela aplicou um questionário. Primeiramente, era para ser uma entrevista com a coordenadora da escola, só que devido a algumas dificuldades de marcar o horário, a estudante entregou o questionário para a coordenadora de ensino e a coordenadora respondeu as questões para que a estudante pudesse terminar a pesquisa dela. Então, eram 10 questões que
basicamente envolviam 3 aspectos principais, que é o projeto político-pedagógico, a sua atualização e utilização, e também laboratório de informática, suas características, o uso e a manutenção desse espaço, e também a existência de profissionais com formação específica. No questionário sobre o PPP, a coordenadora, ela afirmou que ele é atualizado com frequência. A última atualização, como eu já falei, ocorreu em 2018. E essa atualização, ela teve a participação da comunidade. Os professores, eles utilizam o PPP, eles têm consciência da importância da atualização do PPP e também eles fazem uso do PPP para analisar suas práticas, para tentar nortear a sua prática de acordo com o que o documento ele traz como proposta para a escola. No PPP, ele também informa, no questionário a professora também informou que existe um laboratório de informática com 12 computadores que estão funcionando, que a manutenção ela é realizada por um técnico externo. Então, a gente vê nesse técnico externo uma relação com a comunidade, né? Então, um espaço que traz a comunidade para dentro da escola. E também a expectativa da professora, da coordenadora e da escola como um todo é que a escola tivesse máquinas mais potentes e atualizadas, para que pudesse trabalhar com recursos mais avançados. O laboratório, ele é utilizado para algumas atividades pedagógicas, mas o foco em si dos professores fica no currículo, no conteúdo, e que as ferramentas, às vezes, elas ficam esquecidas pelos professores. Isso, resposta da professora no questionário. Ainda, a coordenadora falou que os professores eles sabem da necessidade de utilizar a tecnologia, mas que nem sempre eles conseguem desenvolver as suas ideias, que eles têm muitas ideias, que eles tentam desenvolver a tecnologia, mas que às vezes eles sentem muitas dificuldades. Aí algumas possíveis causas são a inexperiência com a tecnologia, a questão também dos prazos e conteúdos, que os professores têm muito conteúdo para vencer em pouco tempo, e também a falta de apoio pedagógico de um profissional que seja formado na área, que pudesse auxiliá-los a escolher um recurso diferente, pensar uma aula diferente. Então, esse apoio pedagógico ele seria importante para os demais professores. A coordenadora, ela informou que existe uma profissional licenciada em computação que trabalha no curso técnico, e que essa profissional, ela trabalha a disciplina de informática básica, e não trabalha outras, não faz o apoio pedagógico para outras modalidades de ensino. E que quando os outros professores das outras disciplinas, eles buscam o uso do recurso do laboratório, de tecnologia, eles fazem isso trabalhando nas suas condições, nos seus conhecimentos. Então, não há um apoio pedagógico dessa profissional, ela trabalha unicamente no curso técnico, na sua disciplina. Segundo a coordenadora, ela acha que seria interessante a existência de um profissional formado na área, talvez essa mesma profissional, que fizesse um auxílio pedagógico aos demais professores e também auxiliasse na manutenção do laboratório de informática, que é a ideia que se tem hoje de se ter um profissional ligado ao laboratório de informática para que ele pudesse auxiliar os demais professores no uso dos recursos tecnológicos. A partir, então, desse questionário, a estudante foi para a escola fazer uma observação do espaço, uma observação das aulas, até conversar com alguns professores. E nessa observação, a estudante percebeu, que a tecnologia ainda é pouco utilizada como ferramenta de ensino. E alguns professores, eles têm uma consciência de que a tecnologia ela poderia ajudar eles nas suas práticas pedagógicas, nas suas aulas, poderiam motivar os alunos a aprender, mas que ainda se tem um uso muito grande dos métodos tradicionais, sem uso de nenhum recurso tecnológico, ou quando utilizado por uma pesquisa, uma simples pesquisa na internet, e uso de pouco recurso
de tecnologia. A estudante ainda percebeu que se usa mais o laboratório de informática e as tecnologias, os recursos tecnológicos no ensino médio. Talvez porque a professora licenciada seja deste nível de ensino. E que os alunos das séries iniciais e finais têm pouco acesso às tecnologias que a escola disponibiliza, né? Salvo aqueles professores que vão para o laboratório fazer as atividades que eles planejaram. A partir dessa pesquisa, a estudante ela pôde perceber que há uma relação mínima entre aquilo que está no PPP, aquilo que a coordenadora pedagógica respondeu, e aquilo que ela observou com a tecnologia. Então, o PPP, o que se vivencia na escola e a tecnologia, elas estão um pouco distanciadas. Então, no PPP, não se discute muito sobre a tecnologia como uma proposta pedagógica, não se tem muitas ações relacionadas à tecnologia nesse documento. Então, não se percebeu a presença ativa dos conceitos de pensamento computacional, cultura digital e mundo digital no projeto político-pedagógico. A escola, ela tenta incluir o uso da tecnologia em seus processos de ensino-aprendizagem. Então, a estudante, ela deixou muito claro, quando ela falou comigo, quando ela apresentou o trabalho no momento de confraternização das ideias na nossa disciplina, que a escola, os professores, eles tentam sempre trabalhar a tecnologia, mas que por alguma razão esses trabalhos, essas ações que a escola promove na prática dentro da escola, eles não foram colocados dentro do PPP ainda, mas que pode ser colocado para as próximas edições. Então, a estudante também percebeu que a professora de computação, formada, licenciada em computação, ela é um diferencial nessa tentativa de incluir a tecnologia dentro do projeto pedagógico da escola. Então, quem sabe para a próxima edição, para a próxima atualização do documento, quem sabe podem haver modificações e inserções da tecnologia nesse documento. O que percebemos como um todo na disciplina de prática do ensino da computação, né? Porque aqui a gente está apresentando um trabalho, mas a gente teve vários outros que chegaram praticamente aos mesmos resultados que esse que a gente está apresentando para vocês. Então, a gente percebeu, dentro das apresentações da disciplina, que a maioria das escolas elas não têm uma descrição das práticas desenvolvidas na escola dentro do projeto político-pedagógico. Então, não há uma integração entre aquilo que realmente se faz na escola com o documento que norteia essas ações na prática. Então, percebe-se que é necessário integrar, avançar as pesquisas sobre a integração das tecnologias nas propostas pedagógicas escolares. Que por mais que se esteja muito avançado no que é necessário usar tecnologia na escola, na prática, isso ainda está muito superficial. E a gente precisa pesquisar um pouco mais sobre formas de desenvolver a tecnologia na escola e conseguir tentar aplicar isso realmente nas escolas de educação básica. Há uma discussão muito grande sobre pensamento computacional, cultura digital, mundo digital, inclusive na Sociedade Brasileira da Computação, que ainda é um pouco novo, mas que a gente precisa pensar isso para a escola e tentar levar isso para a escola. E nós, no Instituto Federal Farroupilha, principalmente em Santo Augusto, que temos licenciatura em computação, a gente sempre tenta trabalhar essa questão, porque é o espaço onde os nossos estudantes irão atuar depois de formados. E a gente deixa o nosso trabalho com uma pergunta, né? Como contemplar no projeto político-pedagógico o movimento dinâmico das tecnologias? Porque essa atualização constante, essa modificação constante do uso das tecnologias, das diversas técnicas que se utiliza hoje para a aprendizagem,
como a gente consegue contemplar isso dentro do projeto político-pedagógico? Como que os profissionais que atuam na escola, eles podem se envolver mais com o uso das tecnologias e também pensar em como incluir isso no documento que norteia todas as ações da escola. Então, isso a gente deixa como uma pergunta e a gente espera que hajam mais pesquisas de como integrar a tecnologia, as tecnologias, nas propostas pedagógicas da escola. Então, essas são algumas das nossas referências, e a gente agradece a participação de todos no CENID, a gente agradece o envolvimento do CENID no desenvolvimento das tecnologias, na inclusão digital dos estudantes e das pessoas. Professora Andressa, Isso. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a opção de vocês na pesquisa de entrevistarem a coordenadora pedagógica da escola, né? Porque, pela tua apresentação, a gente pode notar que a fala da coordenadora, quando foi perguntada sobre a inserção das tecnologias no PPP e na ação dos professores, ela é incoerente com a observação da aluna que fez o estudo de campo, né? Porque em tempos em que a gente está fazendo a implementação da BNCC, onde tem uma das competências gerais da educação básica é a inserção da escola na cultura digital, né? A escola ainda está oferecendo aos alunos métodos tradicionais. Não seria interessante, e a coordenadora fala sobre que os professores, eles fazem a leitura do PPP e fazem a avaliação das suas práticas pedagógicas a partir do PPP, né? Só que, na realidade, isso não aparece, né? Então, vocês têm a intenção de dar continuidade e talvez, então, entrevistar os professores, porque acredito que a mudança, ela ocorre na sala de aula. E quando a gente consegue escutar os professores, a gente realmente vai observar aonde que está o problema e qual a dificuldade de, então, estar usando as tecnologias nas metodologias em sala de aula. Assim, o curso de licenciatura em computação, ele trabalha com uma linha de pensamento, tá? Então, no segundo semestre, quando a gente desenvolveu essa pesquisa, é para que os estudantes conhecessem a realidade da escola. Em próximos momentos, em próximos semestres, o estudante ele retorna para a escola para fazer outras pesquisas, inclusive levar metodologias e trabalhos diferenciais para apresentar a esses professores. Então, esse trabalho que foi desenvolvido pela Andriele, ele foi desenvolvido no segundo semestre do curso como uma forma de eles começarem a trabalhar e ver a importância do projeto político-pedagógico na escola. Tá? O que a estudante ela percebeu? Que os professores eles buscam sempre trabalhar com tecnologia, né? Ainda se tem muito trabalho em cima, basicamente, do conteúdo, e que a tecnologia em si, os recursos tecnológicos, o uso da informática, ela ainda não está sendo explorada ao máximo dentro da escola, né? Talvez pela quantidade de máquinas que eles têm, né? A gente não conseguiu aprofundar muito nessa questão. Mas o objetivo da sequência das disciplinas de prática do ensino da computação não é parar agora, a cada semestre do curso eles ter uma incursão dentro da escola para conseguir ou trazer informação ou levar alguma prática para os professores de lá, da escola. Então, esse trabalho ele não encerra aqui, ele só traz um diagnóstico. E a estudante, ela conversou com alguns professores, ela observou algumas disciplinas, e ela trabalha, na verdade, nessa escola, e ela consegue perceber muitas coisas. E ela tentou me dizer assim, ó, prof, fala lá para eles que a escola, ela trabalha com tecnologia, ela busca sempre inovar, fazer coisas diferentes, né? Então, a escola, ela está engajada em tentar incluir, integrar a tecnologia em suas práticas escolares.
mas no PPP ainda a gente tem a gente ainda não tem o uso ou a descrição da tecnologia ou dos conceitos que estão sendo trabalhados atualmente na computação como proposta pedagógica para o ensino básico. Então, no PPP, a gente não consegue perceber o que, na prática, os professores já estão desenvolvendo na escola. Professora, então, no segundo momento, seria possível a questão da formação continuada de professores via Instituto Federal? Sim, a gente já trabalhou em outras disciplinas, que a prática do ensino da computação, existe uma disciplina por semestre, e nas disciplinas mais avançadas, os estudantes eles retornam à escola com alguma prática, com o ensino da computação, com resolução de problemas, já foi trabalhado o Scratch nas escolas da região. Então, o Instituto ele sempre tenta abordar essa questão do pensamento computacional para trazer a escola para dentro do Instituto e levar o Instituto, o conhecimento que o Instituto oferece para dentro da escola. Então, existem várias práticas que o Instituto tem desenvolvido para tentar levar o pensamento computacional para dentro das escolas de educação básica da região. Então, parabéns pelo trabalho, obrigada pela apresentação. Obrigada. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Grazi, eu sou chair do CNI de 2020. A gente vai estar, neste momento, com a apresentação do trabalho sobre robótica educacional no ensino fundamental, organizado e apresentado pelo professor Mauri José Klein. O professor Mauri é da Escola Técnica em Informática de Campinas da Missões, do Rio Grande do Sul. Então, professor Mauri, tu tens 30 minutos para fazer a tua apresentação, para compartilhar um pouquinho conosco sobre o teu trabalho. Fica à vontade e seja muito bem-vindo. Obrigado, Patrícia. Obrigado também a quem está nos assistindo aqui nesse CNID virtual. O nosso trabalho trata sobre a robótica educacional no ensino fundamental. Conforme a tecnologia, hoje em dia a gente sabe que a tecnologia avança a passos largos, novos métodos de ensino, aprendizagem também precisam ser inseridos no nosso contexto escolar. Desta forma, a robótica em si, ela cria uma inovação interdisciplinar. Então, a gente sabe que a gente consegue trabalhar muitos conteúdos, vários componentes, como, por exemplo, a matemática, a física, a questão da inteligência artificial, vários componentes na questão da utilização da robótica educacional. O nosso projeto, ele tem por objetivo principal estudar a viabilidade de uma implementação de um robô, tá, que a gente confeccionou, e esse robô vai executar o jogo da velha, que é um jogo de tabuleiro. Então, qual que é o objetivo principal do nosso projeto? A gente confeccionar um robô numa escola pública e colocar esse robô para a interação com as crianças, para a gente estudar, qualificar e quantificar o quão isso é importante e interessante para o nosso ensino fundamental das escolas estaduais. Certo. O nosso problema de pesquisa, a gente definiu que a gente queria mostrar realmente se é possível ou não implementar a questão da robótica em nossa escola. Além disso, a gente também considerou o problema ou a oportunidade de ensinar um pouquinho de programação de computadores para os nossos alunos, para as nossas crianças. Então, por menos que seja essa interação com a computação, mas ela já introduz as nossas crianças para essa nova linguagem do contexto atual. Certo? Como objetivo principal que a gente definiu para a nossa pesquisa, para o nosso trabalho, para o nosso projeto, para o nosso artigo, é justamente
projetar e construir um robô com a funcionalidade de interagir com as crianças do nosso ensino fundamental, através do jogo da velha, que é um jogo basicamente simples de se modelar, de se programar e que praticamente todo mundo conhece. Com o intuito de demonstrar como a robótica pode ser inserida no cotidiano escolar de uma escola pública, aproximando as crianças da tecnologia e melhorando a qualidade do ensino, e tirando um pouco aquele medo que justamente as crianças possuem da robótica. A nossa metodologia de trabalho para a execução do nosso projeto, depois da codificação, da programação propriamente dita do nosso robô, a gente seguiu alguns passos para a gente conseguir alcançar o nosso objetivo. Primeiramente, a gente fez análise dos recursos que a gente tinha disponível na escola. Então, esse é um dos principais fatores que vem dificultando essa introdução da robótica nas escolas públicas. Além disso, a gente fez um levantamento teórico, alguns autores que consideram essa introdução da robótica. Buscamos os materiais dos componentes eletrônicos que a gente tinha na escola, alguma coisa que a gente recebeu dos kits. Modelamos, projetamos, construímos e configuramos o nosso robô, tá? Depois de pronto o nosso projeto, a gente expôs esse projeto numa feira do conhecimento, a fim de interagir com os alunos, com as crianças, e de receber um feedback de como estava sendo aceito o nosso trabalho. E, por fim, a gente fez a análise dos dados, tá? Que a gente fez algum questionário e pediu algumas informações de quem interagiu com o nosso robô, para a gente ter um retorno de como o nosso projeto foi aceito. Pois bem, o conceito de robótica, todo mundo sabe que a robótica é uma ciência que estuda a construção de robôs. Tá? E um robô é um objeto que consegue realizar tarefas de forma autônoma. Sendo assim, ela encontra muita restrição ainda, de conhecimento principalmente, para ser introduzido nas escolas. No entanto, a robótica no contexto econômico mundial, nas linhas de produção, por todos os lados do mundo que a gente vai, a gente encontra a robótica, porque ele facilita o processo de construção, torna ele mais barato, tá? Agiliza, porque o robô pode trabalhar 24 horas por dia, ele consegue executar tarefas repetidas muito facilmente, tá? Poupa serviço, né? Então, a robótica em si, ela está muito presente na economia mundial. Então, é uma tendência que a gente ensine para os nossos alunos essa questão da robótica. Então, para que eles saiam das nossas escolas, das nossas universidades, já tendo algum conhecimento básico em robótica. No contexto das escolas, a gente vê ainda muitas barreiras para a introdução da robótica nas escolas. Como eu já comentei na introdução do nosso trabalho, eu acho que um dos principais empecilhos que a gente encontra ainda para a robótica nas escolas, a gente pode considerar a questão do custo, tá? Então, os kits geralmente possuem custos mais elevados. A robótica pedagógica em si, ela é muito atraente. Os professores encontram na robótica pedagógica mais uma outra ferramenta que eles podem lançar mão para qualificar a sua aula, para qualificar o seu ensino, para possibilitar para que a criança consiga construir o seu conhecimento de uma forma mais prática, vendo as coisas acontecerem. Pois bem, o estado da arte, o que já foi publicado em relação à robótica educativa, Ribeiro, em 2011, já considerou que a robótica pode ser utilizada no ensino de várias disciplinas. Então, a gente encontra muitos trabalhos relacionados à robótica e ela abrange várias áreas de conhecimento. Então, a gente tem essa ferramenta disponível e os professores precisam se antenar e partir para esse lado de utilização da robótica.
Além disso, Pereira e Costa, eles consideram que a criança consegue aprender se divertindo, utilizando a robótica. Então, é uma forma mais dinâmica, mais didática, mais dinâmica, que a criança recebe o problema dela, ela tenta resolver o problema, constrói o problema e vê o resultado da construção da própria criança. Certo, os desafios para os educadores, selecionamos 2 autores que fazem 2 analogias para os desafios que a gente encontra como educador, como professor. Schoen ressalta que, como sendo uma nova ferramenta, ela precisa de conhecimento para que os professores consigam trabalhar com ela. Tá? Além disso, os educadores conseguem trabalhar os conteúdos e a criança aprende construindo o seu próprio projeto. Então, ela é muito interessante para as crianças, tá? No entanto, ela mostra alguns desafios para os educadores ou para os professores. Nas escolas públicas, a gente vem encontrando várias dificuldades. Então, a gente tem ressaltou 2 trabalhos aqui, os 2 de 2017, que fazem uma relação de custo, tá? Entre os kits Lego e Arduino, tá? Considerando que os kits Lego possuem uma curva de aprendizado mais rápida, e no entanto, são de custo mais elevado. Já os kits Arduino possuem uma curva de aprendizado mais alta, no entanto, o custo dos kits é mais baixo. Então, tem essa relação de custo-benefício aí. Além disso, tem também a questão da qualificação docente, que a gente já comentou nos itens anteriores, que os docentes precisam, talvez, voltar a estudar um pouco para a gente conseguir trabalhar justamente a questão da robótica com os alunos. A construção do robô, efetivamente, nosso começou através da prototipação. O que a gente fez no primeiro momento? A gente traçou algum modelo, alguma estrutura básica para o nosso robô, o que precisaríamos para que o nosso robô fosse possível de ser construído, fosse prático, fosse leve e fosse utilizar o mínimo de material com custo possível. Então, era o que a gente tinha lá na escola para a gente construir esse robô. Então, a gente utilizou vários materiais reciclados. Então, a base do nosso robô foi feito com uma base de um ventilador. Utilizamos peças de impressora, utilizamos caixinhas de papelão, utilizamos MDF para fazer o tabuleiro, utilizamos vários materiais reciclados que a gente recolheu, plástico, até os próprios cabos a gente confeccionou, os jumpers, então a gente utilizou cabos reciclados, então a gente reaproveitou bastante material. Além desse material reciclado, a gente utilizou componentes eletrônicos que a gente tinha do kit Escola Maker, que a gente recebeu da Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul, que era um kit básico com Arduino e que a gente conseguiu destacar alguns componentes que, no caso, seriam necessários para a construção efetivamente do nosso robô. Certo, quais componentes eletrônicos que a gente utilizou desse kit? Então, foi uma placa Arduino Mega 2560, uma placa protoboard, 11 sensores LDR, que são sensores de luz, 5 servomotores, além dos conectores, jumpers, baterias, que também vieram junto no kit. Então, apenas esse material a gente utilizou do kit, que a gente recebeu de forma gratuita da Seduc. A programação do nosso robô, a gente definiu algumas etapas para a nossa programação. Como a gente é do ensino técnico em informática, a gente já trabalhava com programação e os alunos que fizeram com a gente esse projeto já tinham algum conhecimento em programação. Então, a gente utilizou a IDE do próprio Arduino, que é em C, a programação é em C, e a gente definiu alguns passos para a gente fazer essa programação. O primeiro passo dessa programação foi justamente a gente definir como que a gente ia implementar a questão dos servomotores, aonde que a gente ia ter os pontos móveis do nosso robô, aonde que a gente ia ter os pontos de liberdade que o braço precisaria para efetuar a jogada. Tá?
A gente pensou também na questão da interação com a criança, com o humano, que no caso ia estar interagindo com o nosso robô. A gente planejou os movimentos do braço e também a questão de efetivar a jogada. Para isso, a gente utilizou 5 servomotores. E a questão dos sensores que a gente utilizou, que são os sensores de luz, a gente utilizou 11 sensores para as 9 posições de jogo, e uma para a posição de novo jogo e para jogada efetuada. Então, a gente utilizou esse material. A lógica em si do jogo da velha, a gente definiu toda a programação em uma matriz 3x3, que a partir da identificação da jogada que a criança, no caso, que o aluno, que o humano que está jogando contra o computador, contra o robô, no caso, fez, a partir dessa jogada, o nosso robô começava a fazer a sua análise. De que forma a gente fazia essa análise? A primeira análise que o robô faz é a possibilidade de vitória. Então, se o robô possui uma chance de vitória, ele vai jogar numa posição específica, tá? Após isso, ele verifica uma possibilidade de derrota. Caso não tenha nenhuma dessas duas possibilidades, ele faz um sorteio aleatório, faz um sorteio e joga na posição sorteada. Essa projeção de programação definiu com que o usuário que está jogando contra o robô, a criança, o aluno que está jogando, tenha chance de vitória, tá? Apesar disso, a gente pode programar o nosso robô para que ele nunca perca ou para que ele sempre jogue aleatoriamente. Então, a gente definiu esse modelo de jogo para que a interação com o aluno seja maior. Então, ela vai ter chances de vitória, então é um pouco mais atrativo para a criança, caso ela consiga vencer o robô de vez em quando. Então, essa foi a lógica que a gente construiu e implementou no nosso robô. Eu tenho aqui um vídeo do nosso robô em funcionamento, tá? Para a gente assistir o vídeo. É 1 minuto e 20 segundos o nosso vídeo, então quero que vocês acompanhem o funcionamento do nosso robô. Então, reparem que ali eu estou iniciando um novo jogo, então ele faz todo o movimento de abertura de braço, de inicialização de jogo. Feita a jogada, ele faz análise, tá? Ele faz uma comparação de onde foi jogado, e a partir desse momento ele começa a mover o braço e efetua a jogada do próprio robô, através dessa matriz 3x3 que eu comentei antes, que a gente introduziu na programação. Feita a jogada do robô, ele volta à posição inicial, levanta a cabecinha para ter uma interação com a criança, então ele faz toda uma interação física também com a criança para que aproxime um pouco mais essa relação de humano-robô, que no contexto que a gente vê hoje, a gente enxerga muita dificuldade de associação da própria criança com a questão do robô. Reparem que ele verifica se há uma possibilidade de vitória ou de derrota. A gente pode, como a gente tinha 2 possibilidades de vitória, ele escolheu uma e jogou. Nesse nosso vídeo, a minha intenção era mostrar como era o procedimento de vitória dele, então eu tirei a minha peça da posição de vitória e deixei para o robô ganhar o jogo. Só para a gente ver a interação que ele faz caso ele ganhe. Feita a última jogada, ele verifica que o vencedor foi o próprio robô e faz um movimento com a cabeça justamente para a gente ter essa interação maior com a criança, com o aluno. Certo, o projeto foi esse. Esse projeto a gente expôs na Feira do Conhecimento, tá? E uma série de perguntas foram feitas para as crianças, para os alunos que efetivamente participaram, que jogaram, que interagiram com o robô. Então, na grande maioria das perguntas, a gente obteve um resultado bastante positivo, certo? Vejamos, a primeira pergunta, a gente perguntou se a criança achava que a robótica beneficiaria no ensino das crianças e adolescentes e vê a mesma como uma forma de ampliar o conhecimento. 100% dos alunos concordaram. Tá? A segunda pergunta, você gostaria que os professores utilizassem a robótica no ambiente escolar como sendo uma forma de pôr em prática de forma mais dinâmica o conteúdo? Também 100% dos alunos concordaram. A terceira pergunta, você teria interesse
em aprender a lidar com robôs em sala de aula, ou possivelmente criar o seu próprio robô, atendendo suas necessidades? 90% responderam que sim, e 10% talvez, mas ninguém afirmou que não gostaria. Quarta pergunta, você acha que ter contato com esse tipo de conhecimento e estrutura de ensino pode, de certa forma, te ajudar a entender melhor os conceitos de matérias teóricas? Também a grande maioria concordou, então 80% responderam que sim. A quinta pergunta, você achou o design do robô? A gente colocou 5 opções, tá? Então, como vocês perceberam ali, a questão do reaproveitamento, o design não ficou tão bonitinho. Então, algumas crianças acharam que poderia melhorar, tá? Mas como a gente reutilizou o material, a gente não gastou muito dinheiro, a gente conseguiu criar um projeto minimamente que as crianças pudessem interagir. A sexta pergunta, qual é a sua opinião sobre a ideia da criação do robô? Todos acharam que a ideia foi muito legal. A idade das crianças, a maioria era entre 15 e 20 anos, que responderam às perguntas. Como você se saiu do jogo? Percebemos aqui que 50% das crianças venceram o robô, 20% perderam e 30% das vezes deu BR. Em relação à jogabilidade, o robô atingiu a sua expectativa 100%, então ele foi bastante tranquilo. Sempre que foi feito um novo jogo, ele conseguiu fazer a leitura correta, fazer os movimentos corretos, então, sem problema nenhum de interação com a criança. Certo. O que a gente conseguiu concluir com esse nosso trabalho? Que é possível, sim, através de bastante dedicação, de bastante empenho, de criatividade, principalmente, tá? Fazer a inserção da robótica no ensino fundamental. Sabemos que a questão da programação é um complicador, tá? Mas o nosso objetivo nesse trabalho era justamente colocar a criança de frente com um robô para ver qual seria a reação dela interagindo com o robô, não propriamente criando o robô, tá? Mas, como vimos, é possível a gente fazer um projeto, desenvolver um projeto com baixo custo. Capacidade de utilização de material acessível para a produção de projetos de robótica, tá? Então, a gente teve criatividade de reaproveitar bastante material. O material que a gente utilizou era de um kit que a gente recebeu do Estado, mas caso a escola não tenha esse kit, mais ou menos o que a gente utilizou no nosso projeto daria talvez uns 120 a 130 reais, o custo de um projeto de fabricação desse modelo do robô. Concluímos também que grande maioria, quase que a totalidade dos alunos demonstraram um grande interesse no projeto, tá? A visitação do projeto na Feira do Conhecimento era muito grande, então a gente teve muito interesse. Além disso, concluímos que a construção do conhecimento através da interação do humano com o robô existe, tá? Por quê? Porque algumas crianças efetivamente jogaram mais do que uma vez, tá? E elas foram evoluindo no jogo. Então, às vezes, quando no começo elas jogavam e perdiam, elas iam evoluindo e com o tempo elas conseguiam vencer o robô. Então, ela foi construindo um conhecimento sobre o que ela ia aprendendo na interação com o robô. Como trabalhos futuros, a gente sugere, ou a gente pretende fazer ainda, incrementar o nosso projeto com outras funções. Por exemplo, como eu comentei antes, a gente pode definir vários níveis de jogo para o nosso próprio robô. Tá? Então, a gente poderia ter um nível fácil, um médio e um difícil, tá? que seria um desafio a mais para a criança, algo a mais para a criança se interessar para ir evoluindo, certo? O nível fácil seria justamente a jogada aleatória, o nível médio é o que a gente tem, e o nível difícil seria o nosso robô, que ele não deixaria nenhuma chance de vitória para a criança. Além disso, outro trabalho futuro que a gente pode sugerir ou pode fazer futuramente é desenvolver projetos com outros tipos de jogos de tabuleiro. Tá? Como a gente desenvolveu o jogo da velha, que a gente criou, e basicamente ele é um jogo simples,
Com esse protótipo construído, com todo o conhecimento que a gente já adquiriu, a gente pode pensar, talvez, em futuramente criar um outro tipo de jogo de tabuleiro, por exemplo, o jogo de damas. Então, seria uma ideia para um trabalho futuro que a gente está tendo. Certo. O nosso projeto, depois de construído, depois de pronto, a gente foi convidado para a gente exibir, mostrar esse projeto no segundo festival, tá, STEAM, que é o Festival da Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática, conectando a escola ao século XXI, gerando protagonismo e autoria. Tá? Esse festival ele é promovido pela SEDUC, do estado do Rio Grande do Sul. Eles convidaram a nossa escola para expor esse projeto no festival, que ocorreu no ano passado, em novembro. Tá? E aí a gente foi lá, expôs o nosso projeto com os nossos alunos, e dentre os 50 projetos que foram expostos lá, o nosso projeto ficou em primeiro lugar, foi escolhido como projeto destaque do festival. Então, também naquele evento, surtiu muito efeito, muito interesse do pessoal, das crianças, em visualizar e interagir com o nosso robô. Certo? Vimos que a robótica é possível, que a gente consegue incluir a robótica numa escola estadual, numa escola pública, com baixo custo, tá? E com projetos interessantes. Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo que vai assistir ou que está assistindo esse vídeo, tá? Caso algum grupo, alguma escola tenha interesse em construir esse projeto, a gente pode disponibilizar a todo mundo o código-fonte, o modelo, o protótipo, toda a construção, o projeto que a gente fez. É só vocês entrarem em contato por e-mail que a gente encaminha para todo mundo. Muito obrigado a todos pela atenção. Então, convido Lisandro Lemos Machado para apresentar o artigo completo Tecnologias na Alfabetização e Letramento, do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, Campus Passo Fundo. Olá, muito obrigado. Então, essa pesquisa que eu vou apresentar, ela é fruto, então, de um trabalho realizado na especialização em linguagens e tecnologias em educação, no campus Passo Fundo do Instituto Federal, feito, então, por mim e pela Cláudia, né, que foi a campo, então, para analisar o uso das tecnologias no processo de alfabetização e letramento. O estímulo da pesquisa, né, partiu da Cláudia, né, que ela é professora alfabetizadora dentro do município aqui de Passo Fundo, em relação ao uso de tecnologias com as turmas de alfabetização na qual ela trabalha, né. Ela sentiu essa questão, então, do processo, como que é, ela já trabalha há bastante tempo em cima disso, e como que essas tecnologias, então, poderiam auxiliar esse processo. Então, a gente fez a pesquisa em cima da turma que ela atua, né, ensino fundamental, alunos do segundo ano que estão em fase de alfabetização e letramento, né, então, eles já têm um processo transcorrido, mas ainda não tem ele completo, né. A experiência se deu, então, na perspectiva de usar os recursos existentes na escola. Então, no caso, a escola oportunizava notebooks, a escola possui acesso à internet razoável, né? Então, que é possível fazer algumas ações sem ficar dependendo muito de velocidade. Então, ela conseguiu, fez os testes lá, seria possível. E, a partir daí, usando softwares educacionais de alfabetização que pudessem estar, então, disponíveis na rede, né? E daí, disso se pensou em dois elementos, né? Então, se usar o ambiente Scratch e também se usar o ambiente Code.org, né, com questão de formação de palavras, né, pequenas atividades que pudessem incentivar esses alunos a terem uma visão um pouquinho diferente do processo daquele tradicional, convencional feito em sala de aula, né. Então, em cima disso, se pensou num problema, né, que, na verdade, quais seriam os resultados do uso dos recursos disponíveis no Scratch e no Code.org como auxiliar metodológico nas etapas de alfabetização e letramento, né? Então,
tentar ver essa experiência em loco, como que vai se comportar, né, como que os alunos vão interagir, qual seria o resultado lá no final desse processo, né? Já que ela é uma pessoa que tem essa experiência, né, que eu comentei, e usando essa metodologia um pouquinho diferente, como que isso poderia resultar então, né? A hipótese que se trabalhou foi que as crianças que fazem uso dos recursos tecnológicos conseguem se alfabetizar e letrar com mais facilidade, né? Então, já que é uma geração mais nova, que pega mais rápido, que muitas vezes já tem algum contato com tecnologia em casa, né, por mais que a idade seja pequena, não estou falando ali de crianças de 6, 7 anos de idade, né, a 8, mas que o estímulo através da tecnologia possa vir a contribuir nesse sentido. O objetivo principal, então, foi de avaliar os recursos disponíveis do ambiente Scratch e do Code.org como auxiliar do processo de alfabetização e letramento, né? Dentro disso, as etapas que acabaram sendo percorridas foi de especificar e identificar os recursos desenvolvidos nos dois ambientes, né? Então, se fez um levantamento buscando ali possibilidades, né? Até no início lá, se pensava em construir algum recurso dentro do ambiente Scratch específico pela professora, mas devido ao tempo de implementação ali da pesquisa, né, isso não seria possível, né, desenvolver e conseguir colocar em uso e a partir daí avaliar. Então se partiu então da ideia de pegar elementos já prontos, né, que outras pessoas já têm desenvolvido, que tem um foco na alfabetização e no letramento. E também do Code.org achar ali recursos que pudessem auxiliar nessa tentativa, né? E também verificar depois se os alunos, com apoio dessas tecnologias, se alfabetizaram com maior facilidade e também autonomia. Bom, o estudo se partiu, então, de conceituar esses elementos, né, então é importante, e aí se utilizou, então, Soares para falar sobre a relação desses dois, né, que alfabetização e letramento são diferentes, na opinião da autora, que eles envolvem conhecimentos e habilidades distintas, né, então cada um tem a sua maneira de ser trabalhado, porém, eles não são indissociáveis, né, então eles vão acabar caminhando junto, porque, afinal de contas, um acaba levando ao outro, né, e um depende do outro dentro do processo do ensino fundamental. Então, a alfabetização, ela vem no sentido de proporcionar, então, que a criança adquira o domínio do código, né, e das habilidades de utilizar esse código para ler e para escrever, né, não apenas na questão de codificar, decodificar, mas também conseguir interpretar, compreender e produzir um conhecimento a partir da manipulação desse código. E isso leva para a questão do letramento, né, que justamente é usar essa capacidade de ter a compreensão dos códigos para ler e escrever, no sentido de interpretar o que se lê, sistematizar, confrontar, né, se informar, então conseguir garantir que a memória possa ser utilizada para dar condições dela em relação ao mundo que ela vive, né? Então ter uma compreensão do mundo, não só saber ler e escrever, mas conseguir compreender o contexto, compreender o que está sendo dito, né? Então por isso que se diz que é um processo que cada um tem a sua própria particularidade, porém os dois andam juntos, não tem como separar um do outro. E também usando o sentido do Freire, né, que fala muito da questão da alfabetização, né, que vai além do domínio do código escrito, pois enquanto prática discursiva possibilita uma leitura crítica da realidade. Né. Claro, dentro do contexto da alfabetização infantil, né, que é um contexto aplicado então para crianças em si, mas também é válido nesse sentido. Né. Daí, com base nisso, se partiu para o estudo das tecnologias na aprendizagem, né. Também partiu-se do BNCC, né, que é a Base Nacional Curricular, que vai dar essa orientação. E lá tem, dentro da BNCC, falando sobre o papel fundamental da tecnologia, né? O estudante deve dominar esse universo digital, que ele tem que ter a capacidade de fazer um uso qualificado dessas ferramentas, né, de forma ética também, para compreender o pensamento computacional e os impactos da tecnologia na vida das pessoas e da sociedade. Então, se fala na utilização, então por que não começar essa utilização desde os pequenos também, né? Existem várias tecnologias, né, então, dentro desse mapeamento que foi feito lá no início do estudo, né, possibilidades que daria para tentar inserir dentro do contexto da alfabetização, até porque é um nível de ensino
bem peculiar, né? São crianças no início do processo formal de educação, então tem que se ter um cuidado todo, né, no que vai ser utilizado, na facilidade do uso, né, até mesmo naquilo que se pode fazer dentro desse recurso, que vai contribuir com aquilo que a professora deseja, e com base nisso, então, se levantou a questão da programação Scratch, do ambiente de programação Scratch, que foi desenvolvido lá no MIT, né, então é amplamente utilizado em vários lugares do mundo. No Brasil tem vários projetos que fazem uso dele, inclusive Passo Fundo é uma cidade que tem essa utilização, né, escola de hackers, letramento digital, então está bem inserido nesse contexto. Então esse ambiente gráfico de programação ele possibilita, né, que se desenvolvam aplicativos, recursos multimídia de forma intuitiva, e o legal dele é não só que a pessoa pode desenvolver, mas também existe uma comunidade muito grande em volta dele, que mantém lá, então, cada um contribui da sua maneira, e cada programação que é desenvolvida pode ser disponibilizada para outras pessoas também acessarem, né? Então foi a partir daí que se deu o uso do Scratch. E também o Code.org. Se pensou no Code.org, né, que ele é um ambiente que ele apresenta lá atividades que são dedicadas à expansão do acesso informático. Então a ideia é tentar inserir as pessoas dentro do universo da ciência da computação, né, de forma fácil, né, de forma até muitas vezes indireta, né. Então a criança lá que está sendo estimulada a usar o Code acaba começando a programar, a lidar com questões de lógica e manusear o próprio computador em si, sem saber está fazendo isso, né? Porque são joguinhos, são atividades interativas que são disponibilizadas para serem usadas em atividades curriculares, né? Então se pensou no Code.org para um começo, né? Então ambientar as crianças dentro desse universo, manusear mouse, manusear teclado, né? Como eu falei, é um público bem específico, né? E a partir daí introduzir o Code e posteriormente inserir o Scratch, né? Então fazer uma união de ambos, né? Bom, para pesquisa, então, se adotou uma abordagem qualitativa, então, muito baseado na questão da observação de como que as crianças iriam interagir com o ambiente, o comportamento delas diante da tecnologia, né, como que elas se portavam antes e como que elas passaram a se portar no uso, né, da pesquisa, até porque é um público que tem uma faixa etária pequena, né, então é a maneira que nós encontramos assim, de conseguir ter essa medição do processo, né, conseguir avaliar como que ele foi feito, né. A aplicação em si, ela ocorreu, então, no laboratório de informática da escola, né, ocorrendo uma vez por semana, durante 5 semanas, tá? Isso ali entre maio e junho de 2019, em períodos de 55 minutos. Então, as crianças iam uma vez por semana para o laboratório, durante 55 minutos, e usavam, então, no início ali o Code e depois o Scratch, né? A turma era composta, então, por 21 alunos, sendo que destes, né, 80% já estavam indo bem ali no processo de desenvolvimento da leitura e da escrita, né? Os outros 20% ainda estavam ainda encontrando dificuldades ali nesse processo, né? Sempre lembrando que a Cláudia, ela já era professora da turma, né? Então ela já tinha essa noção, esse mapeamento da condução dela, né? Bom, inicialmente, então, o que se fez? Antes de chegar para o laboratório, se fez uma observação da turma, né? Então, dentro do ambiente normal, de sala de aula, da metodologia normal que é utilizada, se procurou, então, observar como que a turma trabalhava, como que ela interagia, né? Então, a partir dessas observações, pôde-se ter lá que a turma ficava mais agitada, né? Os alunos se apresentavam, então, ansiosos para tentar fazer, né? Muitas vezes eles não ouviam a professora, então eles dispersavam, ou então no meio ali da dificuldade de fazer o processo, junto com os outros colegas, essa agitação acaba meio que contaminando um ou outro, né? Então cria um ambiente ali que acaba interrompendo outros colegas e a própria professora, né? Também foi possível observar uma questão de desmotivação dentro das atividades cotidianas da sala de aula, né? Então aquela questão mais de copiar do quadro, né, as letras, no processo de escrita, no processo de leitura. Então, se pôde observar que tinha esse panorama da turma antes de fazer o uso do laboratório. Daí, o que se pensou, né? Além da observação, que
foi feita inicialmente e também ia ser feita durante a aplicação do Scratch do Code, é uma forma de tentar mensurar, digamos assim, né, dentro do possível, né? E aí se pensou na questão da utilização de um ditado. Então, a professora escolheu ali 10 palavras, né, que alternavam sílabas simples e sílabas complexas, e os alunos, então, deveriam escrever ali espontaneamente essas 10 palavras que foram ditadas sem o apoio da professora, né, então, por conta própria. Nessa aplicação, todos os 21 alunos da turma estavam presentes, né, e os resultados, então, que foram obtidos estão descritos ali, né, então, 5 alunos acertaram as 10 palavras, 5 outros alunos acertaram 9 palavras, né, então erraram apenas uma, 4 alunos acertaram 8 palavras, 3 alunos acertaram 7 palavras, 2 alunos acertaram 6 palavras, 1 acertou 5 palavras e 1 aluno acertou ali uma palavra. Então, deu para ter essa ideia, né? Daí, o que se pensou? Aplicar e depois que fizesse a aplicação lá da metodologia no laboratório, voltar a repetir esse teste para ter um comparativo um pouco mais concreto, digamos assim, desse público, né? Bom, feito isso, se partiu para o laboratório de informática, né? Primeiramente, então, foi usado o Code.org como uma forma, então, de apoiar essa questão do uso, né, até porque muitos desses alunos não tinham o hábito de irem para o laboratório de informática, então procurar familiarizar eles ali no primeiro dia de aplicação com os elementos do computador, né, a questão do mouse, do teclado, e a partir daí eles começarem a se sentirem mais confortáveis diante do computador. E posteriormente aí foi utilizado então o ambiente Scratch, né, como mencionei antes. Foram utilizados então recursos já prontos, né? Então programações que já tinham sido desenvolvidas por outras pessoas e que disponibilizaram elas. Daí dentro de toda a gama de elementos disponíveis foram selecionados 3, né? Que foi o jogo de formar palavras a partir de sílabas e jogos de caça-palavras, né? Então esses 3 foram usados então nessas experiências dos alunos no laboratório de informática. Feito isso, né, então, ali após todas as aplicações, né, foi feito novamente o ditado, exatamente com as mesmas palavras do primeiro ditado, né, a professora fez o ditado, não devolveu para os alunos o resultado do primeiro ditado, e aí agora repetiu, então, as mesmas 10 palavras. E os resultados obtidos agora foram que 7 alunos acertaram as 10 palavras, 5 alunos acertaram 9 palavras, 5 alunos acertaram 8 palavras, 2 alunos acertaram 6 palavras, 1 aluno acertou 5 palavras e 1 aluno acertou 3 palavras. Então, esse foi o resultado da aplicação após a metodologia com os recursos computadorizados. Bom, tendo isso em mãos, foi feita a análise dos resultados, né? Então, o critério de análise adotado, né, foi na questão de como que ocorria o raciocínio dos alunos para escrever espontaneamente as palavras ditadas e na execução dos jogos. Então, buscando lá a relação som, né, que é o fonema, com a parte gráfica, que é escrever, né, a letra em si, tentativas iniciais para montar as palavras, comportamento em relação aos erros, dificuldades e autonomia que foram demonstradas, né, durante a atividade, e como reagiam quando conseguiam completar o jogo com êxito. Então, se procurou observar esses elementos, né. Com base nisso, durante a aplicação da atividade, então, pôde-se observar que os alunos se mostravam bastante interessados, né. Então, deu para ver que a tecnologia puxou eles, né, conseguiu fazer com que eles prestassem atenção naquilo que eles estavam fazendo, né, buscando, inclusive, ajudar os colegas. Então, conforme ali eles estavam sentados usando o computador, surgia alguma dúvida, eles podiam ajudar o coleguinha do lado ali, como tinham descoberto já como é que fazia aquele processo, né, ajudando, inclusive, a própria professora durante o processo. Deu para perceber ali que a tecnologia proporcionou que os alunos pudessem ter uma certa autonomia, né, eles conseguiam ver o processo acontecendo, inclusive chegando ao ponto de auxiliar durante ele, né. E também foi possível notar que quando eles estavam incentivados no ambiente tecnológico, se mostraram muito mais animados e realizando as atividades com mais interesse. Então, porque realmente despertou nos alunos essa motivação para estar fazendo, né, o fato de estar na frente do computador, de estar usando ali um processo mais interativo de tentar construir as palavras, né.
Comparando ali também os dois ditados que foram realizados, né? Então, ali na esquerda nós temos os acertos da primeira aplicação, na direita os acertos da segunda aplicação. O que dá para perceber, né, é que nós temos então uma evolução, né, não total, né? Mas a gente pode ver que no primeiro ditado 5 alunos tinham acertado todas as palavras, no segundo ditado passou a ser 7, né? Inclusive a própria questão dos poucos acertos, né? No primeiro ditado, um aluno chegou a acertar apenas uma questão, uma palavra, e no segundo ditado, o que menos acertou foram 3 palavras. Então, deu para perceber que houve uma certa evolução, né? Então, claro, pelo curto período de aplicação, também dá para se notar isso, né? Mas já é um indicativo de que o processo teve uma contribuição para esses alunos. E a partir disso não se podem concluir, né? Primeiro, que as tecnologias elas são aliadas no processo de alfabetização e letramento dos alunos nas séries iniciais. Claro, de novo, né, respeitando aquela questão de tentar fazer um levantamento de recursos antes, né? Então procurar levantar os mais adequados para o processo, né? Porque o universo de possibilidades é muito grande, né? Então o próprio Scratch, né, se a gente for lá pesquisar nos programas já prontos, tem uma variedade muito grande. Tem que tentar achar aqueles que consigam ser encaixados dentro daquele contexto, né? Foi o que se preocupou muito lá no início do nosso processo. Porque a partir daí, né, se pôde perceber que teve uma autonomia maior dos alunos e também eles se tornaram mais atrativos, né, os recursos utilizados. Então, aquela desmotivação da sala de aula, né, aquela falta de atenção que se pôde observar, no uso da ferramenta tecnológica já foi o contrário, né? Então já teve um estímulo um pouquinho melhor, os alunos já conseguiram eles mesmos fazerem mais esse processo ativo, digamos assim, da escrita, né? Então a própria mudança do ambiente já é algo significativo, né? Então esses elementos puderam trazer e agregar bastante em cima disso. Claro que, por ser um público pequeno, né, existem algumas particularidades de aplicação que realmente foram sentidas, né? Uma delas foi que a turma, tendo 21 alunos dentro do laboratório de informática, por mais que eles tivessem mais interesse, também existia uma complexidade um pouquinho maior no uso, né? Então, as primeiras utilizações ali, a professora sozinha no laboratório com eles, acabava que não conseguia atender todos, né? Claro que foi importante o fato de alguns alunos conseguirem aprender o processo e ajudar os coleguinhas a fazer também. Mas a professora não conseguiu atender todos pelo curto período, né? Que é um período de aula que tinha disponível para os laboratórios, então 55 minutos, uma vez por semana, né? Mas mesmo assim, se pôde chegar num objetivo. Daí, claro, o que se levantou, né? Se fosse um número menor de alunos no laboratório, dá para acompanhar melhor. Ou daqui a pouco, se existisse uma pessoa junto para auxiliar a professora, também, né? Na escola ali do caso, não tinha nenhum auxiliar, ou não tinha nenhuma pessoa no laboratório que pudesse ir junto com a professora para auxiliar ela nesse processo, né? Então, a quantidade de alunos no ambiente, né? Então acaba gerando essa questão, e também o período que foi utilizado, né? Então foi um período curto, né, dentro do possível, também a pesquisa ser desenvolvida. Isso abre a possibilidade de pensar, né, em fazer isso durante um período maior. Então, daqui a pouco, pegando a turma lá desde o início, usando mais ao longo do ano, né, de maneira espaçada, que é o que é possível fazer, mas um período maior. Então, daria para tentar ter aí uma capacidade de observar melhor esse comportamento, até mesmo a própria evolução, né, que foi indicada ali nos ditados que foram comparados. Daqui a pouco, se tivesse um tempo maior de utilização, daria para ter ali sentir, né, e visualizar um reflexo melhor também nesse processo, né? A tendência, pelo menos, que se acredita é justamente nesse sentido, né? E que isso possa fazer parte, então, do planejamento com a mediação do professor. Então, que nem foi comentado, né? A Cláudia já tem essa experiência de alfabetizador, então ela já, não só essa turma, as outras turmas, já tem esse conhecimento de como que funciona o processo. Em cima disso, foi possível ver que
conseguido inserir isso dentro do planejamento. É claro que a maneira tradicional não é desprezada, né? É importante também. Tanto é que a turma já vinha nesse processo quando foi utilizar o recurso no Scratch no Code.org. Então, não é abandonar o processo convencional, mas colocar junto dentro do planejamento, com a mediação do professor, essas tecnologias, né? E isso conseguir trazer uma metodologia de aprendizagem que possa contribuir de maneira mais significativa, né, dentro do processo da alfabetização e do letramento das séries iniciais. Então, tem as referências que foram utilizadas, né, então foram buscados ali autores que tratam da questão da alfabetização, né, então, que é um processo muito importante, ter esse cuidado, compreender bem essa dinâmica para conseguir chegar nos recursos adequados para utilizar. Também a questão do uso da BNCC, né, que é importante ser seguida dentro desse nível de ensino, né. Demais autores também contribuíram na parte do uso das tecnologias, né, então, da programação de computadores, do uso da alfabetização, a construção a partir dos erros, né, que ajudaram a consolidar o estudo. E fica, então, o nosso muito obrigado. Fica ali os nossos e-mails de contato, né, da Cláudia e o meu. Então, agradecemos aí a oportunidade.